É decisão na Copa Sul-Americana, o Galo querendo confirmar sua vantagem na Arena MRV, mas é dia também de recepcionar de volta o volante Fred, que desembarca hoje em Belo Horizonte. Não é isso, repórter Pedro Abílio? Fred avisa, daqui a pouco estará nos braços da massa. À noite, time de Barba Domingues tenta confirmar vantagem e se classificar na Sul-Americana. O Atlético contra o Red Bull Bragantino deve ter um time bem parecido com a partida de ida. Quero lembrar aqui os desfalques novos, né? O Barba não vai poder contar com o Igor Gomes e com o Lianco. Jogadores que estão no departamento médico, Gustavo Scarpa e Léo Duarte também no DM ficam fora. Não tem Kevin Castanho, porque ele ainda não está inscrito, né, para participar das oitavas da Copa Sul-Americana, vai atuar a partir do momento, né, em que o Atlético se classificar ou confirmar essa classificação, pode ser inscrito, ao que deve acontecer também com o Fred. Vamos sem enrolação, então, já trazer aqui um provável time para esse jogo de 7 da noite, com Everson no gol, Natanael voltando à lateral direita, Juan e Vitor Hugo na zaga, Renan Lodge pelo lado esquerdo. Aí no meio campo, Alan Franco com o Maicon, Cissé deve voltar ao banco de reservas como opção, Vitor Hugo, Coelho, Bernard e Cassierra é a possibilidade para Eduardo Domingues tentar confirmar essa classificação às quartas da Copa Sul-Americana. Ô Edu, a gente vai falar, a gente tem que ver o Fred jogar evidentemente no Atlético primeiramente. Já vimos o outro reforço para o setor de meio campo jogar no fim de semana, o Kevin Castanho, que para a Sul-Americana vai ser mais adiante. Já teve os seus primeiros minutos aí no fim de semana. Quanto ao time para amanhã, mais adiante a gente conversa sobre o time com as novidades, mas para amanhã, o que você espera do Atlético? Não tem Castanho nem Fred. Não tem Castanho nem Fred. Mas é um Galo que tem tudo para ser bastante forte. Olhando para o time que começou o jogo contra o Grêmio, né, Cirilo? Eu acho que o Barba não deve fazer grandes mudanças. O Preciado foi muito bem de novo, mas a tendência é que o Natanael retorne, até porque você tem que repetir a dupla de zaga. O Lodge é titular, então você ganha fisicamente, talvez, com o Natanael ali na direita. A posição de volante é sempre uma dúvida, mas estou acreditando em Franco outra vez e a presença do Maicon desde o início, ao invés do Cissé, com o Bernard e Vitor Hugo, e na frente mais uma oportunidade para o Cassierra com o Coelho. Eu acho que não deve fugir muito disso. Se fugir, são poucas as mudanças, apenas controle de carga, que é o que o Barba tem feito, à exceção daquele jogo lá em Belém contra o Remo. Fato é que a vantagem do Atlético é muito boa. E agora, não adianta ter vantagem se não souber jogar com a vantagem. E quando eu falo jogar com a vantagem, não é entrar em campo e estacionar 2 ônibus lá atrás porque tá ganhando de 1-0, não. Eu acho que a melhor maneira de você administrar uma vantagem de 1 gol é tentar aumentar para 2. Essa é a melhor maneira, porque se o Atlético faz 1-0 no Bragantino, ele desmonta o Bragantino taticamente, porque vai obrigar a se mandar e se desorganizar defensivamente. Então, aproveitar a vantagem que tem é tentar aumentar desde o início. CJ, vamos lá, falei do Alan Franco titular por enquanto, por quê? Porque o Atlético hoje vai apresentar o Kevin Castanho, o volante colombiano, que já estreou no jogo passado contra o Grêmio e estreou muito bem, é o cara que chega para ser o camisa 5 do Atlético. E o cara que chega para ser o camisa 8 é o Fred. Fred que desembarca daqui a pouquinho no aeroporto da Pampulha, aliás, o Atlético preparando um aerogalo com presença de torcedor, com um cantinho para a imprensa lá, mas o Fred não vai falar com a gente no aeroporto da Pampulha. Pelo menos assim é a programação da assessoria de comunicação, porque às 14h vai ter a apresentação oficial, tanto dele quanto de Kevin Castanho. Aliás, o Fred, até numa entrevista à Galo TV ontem, vamos trazer alguns trechos aí durante o programa, ele disse que pode jogar do jeito que o treinador quiser escolher ele. Zagueiro, volante e até de 10, que é como ele vinha jogando no Fenerbahçe. Deixou ali a vaga em aberto caso o Alan Franco queira permanecer, ou o treinador queira permanecer com o Alan Franco no time, viu, CJ? Você imagina aí um time com Castanho, Alan Franco e o Fred fazendo a 10 com Bernard Coelho e Cassierra, é uma das possibilidades, mas enfim, o próprio técnico Eduardo Domingues disse após o confronto contra o Grêmio
está se sentindo melhor, em que posicionamento ele está se sentindo melhor aí em campo para poder definir como vai ser a escalação e onde ele vai brigar por posição nesse time do Atlético. Só um fato, repetindo, o mais importante nessa noite, por mais que eu goste do Fred, seja amigo do Fred, mas o mais importante nessa quarta-feira é o jogo da noite contra o Red Bull Bragantino. Tem que passar, tem que avançar de fase, para aí sim o Fred ter a possibilidade de conquistar títulos, ou mais uma possibilidade de conquistar títulos, afinal, vai sim ser inscrito para a Copa do Brasil e, se bobear, já estreia contra o Internacional neste sábado em Porto Alegre. Hoje é força máxima, pensando no avanço de fase, mais dinheiro, mais grana, quartas de final de uma Copa Sul-Americana, um título muito real, possibilidade, né, de título muito real, de uma ida para Libertadores, de uma Recopa. Olha o calendário do Atlético que bateu na trave ano passado e o como ir para cima desse Braga. Rapidamente, Jota, eu falei em poupar contra o Inter, mas mais pela quarta-feira que vem. Não, pela terça. Pela terça-feira que vem, isso. Perfeito. Que é o Pelo jogo clássico. da Copa do Brasil, sim, no Clássico, que a gente sabe... Por isso botava força máxima hoje. Perfeito, exatamente. Porque meu discurso lá, e eu mantenho a opinião, para mim o brasileiro ainda é mais importante que o sul-americano. Obviamente que você vai seguir na sul-americana, daqui a pouco você está numa semifinal, aí você tem que canalizar ali talvez seu foco naquele momento. Eu não concordei com essa estratégia do Barba, que poupou contra o Remo 6, poupou agora contra o Grêmio 3, talvez, né? Bernard, Natanael e Maicon. Porque assim, a gente nem tem tanta certeza quem são os titulares. É verdade. Mas esses 3 eu acho que são. Então ele poupou mais 3 nesse jogo. E deu muito certo. Ganhou do Grêmio com autoridade, um dos melhores jogos do Galo em casa na temporada. E agora contra o Bragantino, a tendência é que volte o time titular. E pensando em descansar contra o Inter para jogar na terça-feira, aí tudo bem. Você vai com o que você tem aí de melhor e no sábado você descansa um pouco pensando na Copa do Brasil. E dentro disso, é o time que o Iguinho trouxe aí, não tem muito o que fazer. Acho que o Cissé vai esperar, concordo com o Iguinho. Para mim tá desenhado aí um Alan Franco com o Maicon. Cassierra, acho que vai ser mantido pela fala do Barba. Apesar de ter errado aquele gol, acho que ele ajuda na dinâmica, acho que ele ajuda taticamente. Precisa ser decisivo como camisa nova? Precisa. Mas os outros também não tem sido tanto. Renier, o Borba, nós vamos entender... Nem pode jogar hoje, né? O Borba não pode jogar hoje, bem lembrado. E também nós vamos entender ainda qual que é o motivo da contratação dele. Se ele vai entrar, se ele não vai. Se ele é o terceiro reserva mesmo, ou se ele não é. Se é a parte física ainda que está pegando. Mas eu manteria o Cassierra para esse jogo. E o Atlético não pode, pensando no jogo, sentar no resultado. Se você deixar o Red Bull Bragantino desde o início, sendo o dono do jogo, propondo o jogo, e o Atlético só reativo desde o primeiro minuto, eu acho que pode ser um problema. O Bragantino é uma equipe sensacional? Não, mas é uma boa equipe, é uma equipe que tem organização, tem seus valores. Eu tentaria um jogo de igual para igual no início. Claro que vai passando o tempo corre a favor do Galo. Segundo tempo, as coisas... Aí tudo bem, você joga um pouco mais reativo, jogando com o resultado ali debaixo do braço. Mas se iniciar a partida assim, eu acho que pode ser um problema. Tô com o Rafa, acho que o Atlético não pode acomodar com a vantagem. Tem que ser inteligente para usar a vantagem construída fora de casa a seu favor. E o Atlético vem numa evolução. Uma classificação é para coroar essa evolução e dar moral também para a sequência de Copa do Brasil e da própria Sul-Americana, CJ. Porque falamos aqui, o Atlético avançando, provavelmente o adversário mais difícil do Atlético no mata-mata será o Santos. Então é uma grande chance do Atlético brigar por um título novamente no final do ano. A Claro Sul-Americana é muito acessível para o Atlético. Na final do outro chaveamento, você tem um River, você tem um Boca, você tem um São Paulo. Sim. Né? O outro lado da chave é muito mais difícil do que o lado do Atlético. Até porque o Botafogo provavelmente já foi de ralo, tomou 6, precisa tirar 5 gols de vantagem. Então, o Atlético é sim o grande favorito do lado dele da chave. Então, uma vitória hoje é muito importante. E, cara, se não der pra vencer o jogo, é não perder, CJ. Hoje, o empate é vitória. É isso. Então vale precisa classificar. Do jeito que for, tem que classificar. E aí acho que o time do Barba tem um ponto a favor, que é um time organizado e todos os 11 jogadores entenderam a ideia de jogo. Quando você vai para um jogo de mata-mata, isso faz diferença.
Porque muitas vezes é na superação, não dá um gás a mais na reta final de jogo. E acho que tanto os jogadores que entram quanto os que estão em campo, e esse pra mim é um grande diferencial num time bem treinado. E eu falo aqui, o Barba, quando ele teve tempo pra treinar, ele melhorou o time do Atlético. Quando ele chegou, ele teve uma semana pra treinar. Quando ele teve a semana cheia de treinos, o Atlético venceu a Chapecoense por 4-0. Depois fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense. Depois caiu. Ele teve uma semana que ele abriu mão da viagem para a Sul-Americana para treinar o time para o Clássico contra o Cruzeiro. O Atlético foi lá e surpreendeu todo mundo com uma grande vitória no Clássico. E agora, quando ele teve um mês para pausa, eu falava isso com você antes da Copa, eu falava, cara, a esperança é que o Barba agora, com o tempo, ele prove que é um bom técnico e faça o time melhorar. O Atlético é o time que mais aproveitou a pausa. Diário Olé fez uma matéria com o sucesso que o Barba vem fazendo no Atlético. Diário Olé publicou uma matéria se nós pegarmos o aproveitamento dos clubes da Série A, como você fez no Brasileirão após a Copa do Mundo, o Atlético é o que tem o melhor aproveitamento, 71,4. São 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Cara, 71% de aproveitamento muito no futebol alto. brasileiro é altíssimo. É muito alto. É altíssimo. É aproveitamento de campeão. De campeão. E daqueles campeões, assim, que são campeões até com uma certa tranquilidade. Não acho que o Atlético vai manter esse aproveitamento e até o final da temporada, não. Mas você vê a evolução. A evolução tá aí, gente. Então, acho que o Atlético tem uma grande vantagem, que é um time bem treinado. Quem entra também sabe o que tem que fazer, e no mata-mata isso é um grande diferencial. Eu acho que o Atlético tem que entrar, Hugo, pensando que o jogo tá 0-0. O Atlético nunca conseguiu administrar essa questão de jogar por uma vantagem. Ela pode ser importante, especialmente no final da partida. Aí vale jogar pelo regulamento. Mas pensar assim, 90 minutos jogando só pelo regulamento, aí é tomar pressão, é jogar só no campo de defesa, e o Atlético não pode fazer assim diante da sua torcida. Tem que tentar se impor, lógico, não vai sair com tudo, não vai deixar a defesa escancarada. Hoje o Galo do Barba se defende bem, é um time compacto, é um time que ataca, mas já sabendo como vai se defender, sem deixar a defesa completamente vulnerável. Então é fazer um jogo de inteligência, né? Tentar abrir o placar, aí você aumenta a vantagem e dá aquela baqueada no adversário. Mas eu sou contra jogar pelo regulamento desde o início, porque aí é querer administrar muito cedo a vantagem, que é importante, mas é mínima. Então é jogo para classificar, mas não pode entrar achando que já tá ganho, tá, Hugo? Não pode cair nesse erro. Ô Pedro, e sobre a situação do Alexander? Conta pra gente. Situação que a Itatiaia apurou é a seguinte, Hugo. O Alexander desperta o interesse do Santos, mas assim como ocorreu com o Vasco no início do mês, o interesse do Santos, uma compra definitiva, esfriou e uma nova conversa por um empréstimo foi aberta. Não é o que o Galo quer, né? Afinal de contas, já tinha dito isso também ao Vasco no momento daquela sondagem. O Atlético pretende tentar recuperar pelo menos parte daquele investimento de cerca de 5 milhões de euros feito pelo Alexander em julho do ano passado. Acabou jogando muito pouco, muitas lesões, não conseguiu, né, ter uma sequência, especialmente agora, ficou fora do banco do último jogo, porque tinha essa negociação, mas esteve nos últimos treinamentos na Cidade do Galo, a partir do momento em que esfria esse negócio que estava caminhando, né, com o Santos nos últimos dias. Tá aí a situação do Alexander, né, que é natural, né, despertar interesse. Mas é um jogador que se esperava muito mais dele, mais, né? Quando ele chegou, a expectativa era de ser um titular absoluto. O Alexander jogou muita bola no Fluminense. Ele é bom tecnicamente, mas tem algo que falta, assim, que ele não tá conseguindo convencer nenhum treinador que passou no Atlético. Então, com as chegadas do Kevin Castanho e do Fred, a tendência é que ele tenha ainda menos espaço, porque no setor que era carente, ele não estava conseguindo ser titular. Imagina agora que Kevin Castanho deve ser o dono da camisa 5. O Fred, se não for jogar de segundo volante, vai jogar um pouco mais avançado, mas vai jogar. Então, a tendência é que ele perca ainda mais espaço. Agora, o Atlético também, não é porque ele vai perder espaço que tem que doar, né? Tem que também tentar uma boa negociação, que seja boa pro Atlético.